tá é que a gente... Assim, a gente vendeu o carro e é um carro que eu tava desde 2022 com ele. E era um carro ano 2007, então ele já tava, o pobrezinho, pedindo socorro pra algumas coisas. Tinha que mandar arrumar com frequência. O quê? Muito quente. Tinha que trocar peças, tinha que... Coisas de manutenção de um carro que é antigo, que ele vai pedir uma hora ou outra. Suspensão, que mais? Pneu, parte elétrica, ar-condicionado. Que são coisas que gastam mais, né? Exato. E fora problemas crônicos do carro que as pessoas têm. Então, tem certas marcas que têm alguns, como é que diz? Uns problemas crônicos. Defeitos de crônicos. Fábrica, digamos. E aí tem que arrumar. Aí eu tava num ponto que eu já não aguentava mais, porque cada mês que eu levava, eu tava gastando em torno de R$1.000, 2.000, 1.500, pra manter o carro funcionando, fora o preço da gasolina. Que aqui na nossa região está exatamente R$7 e... R$7,80, R$7,50, R$7,60. Então, a gente conscientemente, racionalmente, decidiu vender o carro. Vendemos o carro. E eu tava aliviada com isso, sabe? Que, poxa, não vou... A gente trabalha de casa, então a gente não precisa se deslocar de um veículo, por exemplo, como muitas pessoas para trabalhar, para se deslocar na cidade. A gente não tem filho pequeno, exceto essa belezura aqui, que eu não sei se tá pegando na câmera, mas é um cachorro. E tem mais um. A gente não precisa, era muito mais um conforto do que, de fato, uma necessidade. E aí a gente decidiu, né, em conjunto, vender o veículo. Vendemos o carro. Vendemos e eu fiquei tranquila, como se tivessem tirado um peso das minhas costas. Porque a qualquer momento que a gente estivesse andando no carro, poderia dar algum problema. Como aconteceu recentemente. A gente tava vindo a gente tinha feito uma viagem e aí... na volta o carro simplesmente... começou a dar uns problemas, começou a pipocar, falhar. E graças a Deus a gente chegou em segurança. Mas a gente meio que tomou um susto com isso. E a gente já tinha na ideia de vender o carro, né? A gente tava gastando bastante com manutenção. Não, e combustível também. Combustível. Então a gente decidiu vender o carro e comprar 2 bicicletas. Que ainda não foram compradas. Mas a gente pensou, além da questão economia, também a gente vai passar a praticar um esporte. A gente tem tudo aqui perto. Então, farmácia, mercado, médico. Não tem nada que seja extremamente longe. Quando é alguma coisa mais longe, a gente pega um Uber, um Garupa, né? E a gente se desloca assim. E até então... tava tudo bem, né? Eu tava feliz e tal, a gente tá, né? Porém, hoje, vamos enfatizar. Hoje, aí eu abri minha galeria, tava vendo umas fotos antigas, e aí eu vi lá as fotos do carro, vídeos no carro, que a gente foi... Porque, assim, proporcionou muitas memórias legais, muitas coisas boas. E tem esse apego afetivo que eu percebi que, na verdade, quando eu confronto com a realidade, não tinha nada mais a me agregar. Mas o apego, as memórias, às vezes, te fazem manter um bem, não mais tanto para te dar experiências, porque estava mais me incomodando do que, de fato, me dando tranquilidade para sair. Já não estava me dando mais nem segurança para sair com ele. Então... fez muito sentido vender, e quando eu contesto isso com a realidade, eu chego a essa mesma conclusão. Mas vendo ali os vídeos, parece que eu fiz uma grande besteira da minha vida. Parece que eu não devia ter vendido, parece que eu perdi todas aquelas memórias. Só que aí, quando tu lembra da realidade, e aí é esse o tema desse vídeo, parece que tu perdeu algo, né? E tem isso naquele livro que a gente tava lendo sobre Armas da Persuasão, sabe? Que parece que a sensação que dá é que a gente tá perdendo alguma coisa, quando na verdade a gente não tá perdendo. A gente fez o que no momento
fazia mais sentido fazer. Pra gente, Pra gente. E aí a gente queria trazer, assim, nesse vídeo, porque todos os vídeos aqui são fruto das nossas conversas diárias, né, do nada. Pensamentos críticos. Então, pensar, assim, o que mais a gente tem apego na vida, que na verdade não é nem mais sobre necessidade ou sobre criar memórias, mas a gente tem aquele apego por coisas que a gente viveu, mas que hoje não fazem mais sentido. Sim. E eu queria saber da tua parte, o que te vem na cabeça quando eu falo isso, assim, da gente perder o senso de que faz sentido ter aquela coisa ali, e é muito mais um apego, não faz tanto mais sentido. É sobre o passado, não sobre o presente, entende? O que te vem na cabeça? Me desbloqueou uma memória muito boa, porque eu acabei de pensar quando eu ia pra campanha, quando eu ia pra fora, quando eu ia pro sítio, pra chácara, digamos assim. Hoje não faz mais sentido por N motivos de questões familiares, mas aquilo pra mim antes era como se fosse tudo, assim, sabe? E eu não imaginava eu não fazendo mais aquilo todos os finais de semana. Tipo, eu ia pro sítio, digamos, pra chácara, todos os finais de semana com pessoas da minha família. E por questões familiares, questões de tretas familiares, digamos assim, separação, entre outras coisas, eu deixei de ir. Então aquilo, pra mim, eu achava que, cara, como que eu vou deixar de ir nesse lugar que pra mim faz muito sentido e eu amo estar aqui? E sim, eu ainda sinto falta de poder ir, compartilhar as coisas que eu fazia lá, os animais que eu tinha lá, mas não faz mais sentido hoje. Então eu acho que é um apego. Eu sinto falta, mas não faz sentido eu estar lá hoje, sabe? É um apego às memórias que tu criou lá. E também, quanto tempo tu te manteve indo lá por uma coisa de antes, que tu era já mais velha, e tu ouvia, por exemplo, coisas que tu não gostava. Vou dar um exemplo, né? Não sei como é que era. Mas, às vezes, tu tava já desconfortável lá, mas era tão difícil pensar em abrir mão daquilo que tu te obrigava, às vezes, a estar num ambiente desconfortável. Sim. Pra não perder aquela memória, que na verdade é a memória que a gente criou lá atrás, ela não vai se perder. Mas o apego que tu tem com aquilo parece que vai se desfazer se tu parar de ir. E é muito louco os lugares que a gente se coloca pra manter as memórias afetivas que a gente tem, né? Cara, agora tu me desbloqueou, assim, Fiz um triplex na cabeça. Fez. Só que, assim, hoje não faz mais sentido, né? Tá lá e eu amadureci muito também, eu era uma adolescente, criança. E imagina, tipo, eu ia desde os meus 8 anos de idade, eu vivia nesse meio, assim. Então, não estar lá era como se faltasse uma coisa pra mim, sabe? Final de semana era pra lá, era lá que eu ia estar, é lá que iam me encontrar. Eu deixava de estar aqui na cidade, de estar em aniversários de amigos e parentes pra mim estar lá, porque eu gostava muito de estar lá. Só que o ambiente acabou se tornando tóxico, acabou tendo várias outras coisas que não faz mais sentido hoje. E aí também dá pra gente pensar o quanto a gente mantém relacionamentos também, por exemplo. Exatamente. Né? Porque a gente tem um apego com o que foi já. Então, poxa, no começo era tão bom aquele primeiro momento, aquele primeiro ano, primeiros 6 meses, era tão legal. Como é que eu vou agora, depois de 3 anos, largar esse relacionamento que eu já tive? Só me vem coisa ruim na cabeça aqui, sabe? Então, assim, a gente é muito apegado, né? A gente é muito apegado ao que foi um dia e a gente tem um receio de abrir mão dessas coisas, mesmo que hoje, no momento presente, não faça mais sentido. Sim. E por que tu acha que isso acontece, assim, da gente ser tão apegado e ser tão difícil a gente desvencilhar essas coisas, né? Porque, poxa, hoje tá fazendo sentido você questionar, porque é duro, né? Pensa, por exemplo, num casamento. Meus pais, por exemplo, têm 30 e poucos anos de casados. Hoje, pra eles, deve ser muito difícil pensar. Eles são muito felizes, eu imagino, né?
Mas se eles não estivessem felizes, eu acho que seria muito difícil para eles abrirem mão de toda a história. Sim. Porque é como se aquilo não valesse mais. Exatamente. E na verdade não, né? É uma construção, né, que eles fizeram. Você tem filhos, tem uma casa, e isso tudo gera apego, né? Apego Exatamente. emocional. É como se aquilo, no momento em que acabasse, não existisse mais. Mas na verdade isso é uma ilusão, né? Tu viveu aquilo, fez sentido por um tempo, assim como o carro fez sentido por um tempão, e hoje não faz mais sentido. Quando eu olhava pro carro já, eu ficava assim, ó, poxa, por que eu tenho, né? Eu tenho só pra dizer que eu tenho e por conforto mesmo. Sim, é mais um conforto do que uma necessidade, né? A gente não precisa... Mas ao olhar as fotos... Doeu. É como olhar uma foto antiga de um relacionamento passado, de um... Claro que hoje não faria sentido nenhum, porque eu estou contigo. Mas tu entende que tem um... É como se aquilo não existisse mais, ou não fizesse nenhum sentido. Sim. De fato não faz hoje. Porque eu sou outra pessoa, mas... Por que será que a gente cria isso, né? De achar que aquilo não existiu. Que aquilo parece que se dissipou, assim. E na verdade aquilo construiu a gente. Eu só te encontrei porque eu vivi aquilo. E tu só me encontrou porque tu viveu aquilo. É louco pensar, né? Tu entendeu? Entendi. Tudo, até as coisas negativas fazem a gente. Sim, fazem. Porque hoje a gente sabe coisas que a gente não quer viver. Tipo, relacionamento, tipo... Tanto relacionamento... Aprender a colocar limite também. Familiar, quanto com uma pessoa que tu se relaciona como um casal. Aprender a colocar limites, né? Acho que a gente não sabe colocar limites, porque eu acredito que tenha muito a ver com a nossa infância. Tipo assim, a gente tem a ver com a infância. tudo começa na infância, né? Mas tipo assim, a gente é, exemplo, menina, digamos. A gente é educada a agradar as pessoas, a não desrespeitar e tá. E responder a tudo assim. E quando a gente é criança, dá um sorriso, tira uma foto com o fulaninho. Tira com ele vai ficar feliz. A gente é muito mais imposta a relevar algumas coisas que, por exemplo, um menino não precisaria. Se ele não quer dar oi... Ele ia só falar... não quero. Foda-se. E eu falar, viu como fulaninho engraçado? Mas se é uma menina... Tem que respeitar o tio, tem que respeitar a tia. Então tem tudo isso, assim. Mas isso já foge um pouco do tema, né? Foge. E é uma coisa que é legal de falar, porque eu acredito que hoje isso tá bem mudado, né? Antigamente a gente era criado a agradar as pessoas, a ser a criança legalzinha e tal. Mas hoje os pais já não criam mais as crianças assim. Tua criança, teu filho tem que ter as vontades dele. Claro, não vai ser mal educado. Mas acho que ainda tem muita essa cultura, assim. Sim, tem muita essa cultura. Mas pelo que eu vejo, assim, das pessoas... Não que eu veja muitas pessoas, mas pelo que eu vejo, assim, do pouco que eu vejo, é que não tá... As pessoas não estão mais, assim, tipo, agradar o outro. É agradar a si mesmo e agradar a criança. A criança tem que saber impor limites também, porque daqui a pouco acontece algo ruim com aquela criança... Porque ela não soube como a gente não teve. A gente não sabia impor limites para as pessoas. A gente era criado para agradar os outros, a ser a criança que sorria, que tira foto, que faz isso, faz aquilo. Isso também tem a ver com apego, né, emocional, porque também... Vamos dizer que a gente é um adulto, hoje nós somos adultas, né? Mas é difícil, às vezes, sair do papel de agradar os pais, por exemplo. Exatamente. Por um apego ao apreço que tu vai ter de fazer o que os outros estão esperando. Então tem um apego também nesse sentido, né? Se eu não fizer o que a minha mãe tá achando que eu tenho que fazer... Talvez ela não vai gostar de mim, né? Vai ficar chateada. Então a gente vai se colocando nesse bolo de lugares, assim, num apego a uma coisa que já não faz mais sentido e vai se obrigando a caber ali, né? Sim, e isso explica relacionamentos que a gente não consegue sair, né? Que a gente fica porque a gente não sabe sair daquilo ali. Que a gente acha que vai melhorar, que vai
de alguma forma mudar e tu... E acho que tudo isso vem com uma maturidade, porque de certa forma a gente passou por coisas e hoje é diferente porque a gente passou. Eu espero que ninguém precise passar, mas assim, normalmente as pessoas têm experiências negativas que vão ensinar coisas pra elas, né? O que cabe, o que não. E o que eu aprendi até agora é que as coisas têm que fazer sentido pra mim no presente. Se não faz mais, se é mais uma memória, não cabe. Então a gente tem que agir, pra mim, né, na minha opinião, de acordo com o que faz sentido hoje. Não com que, eu tive uma história, daqui a pouco a gente não vai estar feliz. E aí a gente vai se olhar e vai ficar porque a gente já ficou até agora? Não, né? Acho que tem outras coisas pra viver, talvez, entendeu? Exato, e é como o carro, né? É como o carro. Como o carro. Começou com um assunto... Fez sentido naquele momento ali, só que chegou um momento que não fazia mais. E é como um relacionamento também. O carro é um relacionamento. Tu tem que cuidar dele, tu tem que dar manutenção. Tu tem que fazer N coisas com ele. Mas assim, com limites. Com limites. Nunca ultrapassar os limites. Sempre respeitando as regras e os limites. Mas é isso, né? É como o carro. A gente tem que ter um bom relacionamento com o carro pra ele ter um bom relacionamento com a gente. Se a gente não cuida, não dá manutenção, não faz as coisas e ultrapassa os limites, Nossa, esse carro vai estragar. Mas enfim, coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, quais experiências vocês já passaram com relação ao apego, né, e se mantém em situações ali que não fazem mais sentido e por apego a gente vai ficando, seja com objetos materiais, seja com pessoas, e a gente vai compartilhando experiências aí, que esse é o intuito desse negócio aqui pra mim. Conversar. Trocar ideia. Fechou? Fechou. Tchau, gente. Força aqui.